Olá a todos, meu nome é Gabriel Costa Ozanam, sou instrutor nacional da estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia do Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde Brasil, e agora nós vamos falar sobre sequenciamento do atendimento da hemorragia pós-parto. Nesse momento nós vamos abordar aspectos de todas as videoaulas que vocês viram até agora, desde as partes que nós abordamos a estratificação de risco até os pontos de tratamentos mais agressivos e mais invasivos. Bem, mas antes de nós darmos sequência, alguns pontos são importantes de nós termos em mente antes de falarmos propriamente dito do sequenciamento. E o primeiro deles é a gente ter em mente que o controle do sítio de sangramento é a medida mais eficaz no combate ao choque hipovolêmico. E também é importante nós termos em mente que existe uma estreita relação entre o tempo de sangramento e o desfecho materno, de forma que as nossas intervenções durante a hemorragia pós-parto devem ser agressivas e precoces, com o intuito de evitar a nossa tríade letal da hemorragia pós-parto, que é a acidose, a hipotermia e a coagulopatia. Além disso, vale lembrar que se o seu serviço não está pronto para atender um quadro de hemorragia pós-parto, isso daí pode ser um ponto de fracasso dessa abordagem. Então é importante nós termos em mente que o seu serviço deve ter um sistema obstétrico de alerta e resposta, assim como deve estar preparado para trabalhar em equipe. Dito isso, como agir diante de um quadro de hemorragia pós-parto? E as abordagens que nós vamos dizer a partir de agora, elas estão contidas no nosso guia de recomendações assistenciais para prevenção, diagnóstico e tratamento da hemorragia obstétrica, que vocês podem ter acesso junto ao site da Organização Pan-Americana de Saúde. Bem, então iniciando sobre o sequenciamento do atendimento, vamos, como primeiro ponto, chamar ajuda. Então nós vamos fazer uma verbalização clara do diagnóstico, vamos chamar a equipe interdisciplinar, vamos comunicar ao paciente e à sua família, mas nós nesse momento também vamos solicitar o kit de hemorragia pós-parto do seu serviço, que se vocês ainda não têm, por favor, façam um hoje. Em seguida, nós vamos fazer uma avaliação inicial da perda sanguínea. E nós, nesse momento, vamos utilizar também todos aqueles aspectos e conhecimentos que foram discutidos na aula de estimativa de perda volêmica. E podemos avaliar esse sangramento através de estimativa visual, pesagem de compressa, dispositivos coletores, dentre outros. Mas chama atenção nesse momento a avaliação clínica da paciente para nós sabermos sobre como está sendo a repercussão dessa hemorragia na paciente. E aqui eu destaco o índice de choque. Tá? E, portanto, toda vez que nós tivermos uma frequência cardíaca maior ou igual à pressão sistólica, nós vamos ter um índice de choque maior ou igual a 1, e isso significa que essa paciente está em risco de transfusão. Logo após, nós vamos partir para as medidas iniciais, que é manter a oxigenação e a perfusão tecidual, que basicamente são as medidas básicas de um choque hipovolêmico. E nesse momento nós vamos obter 2 acessos venosos calibrosos, preferencialmente com gel 16 ou 14. Vamos fazer uma infusão racional de líquidos, que vocês também já discutiram as características das infusões de cristalóides na aula de ressuscitação hemostática. E nesse ponto é importante destacar que nós vamos estar avaliando as pacientes a cada 500 ml de cristalóides infundidos. A seguir, nós vamos colocar oxigênio em máscara, vamos elevar os membros inferiores dessas pacientes, vamos monitorar a temperatura dessa paciente. É importante destacar que a hipotermia faz parte da tríade letal da paciente, nós temos que manter essa paciente com temperatura acima de 35 graus e vamos colocar uma sonda vesical de demora para monitorarmos a diurese da paciente. Nesse mesmo momento em que nós estamos obtendo acesso venoso, já vale a pena nós coletarmos também os nossos exames. E é importante nós coletarmos hemograma, coagulograma, ionograma, prova cruzada e fibrinogênio. E nos casos graves, lactato e gasometria. Vale ressaltar que se você já tiver feito a estratificação de risco dessa paciente, como vocês discutiram previamente, tá? E vocês identificarem que essa paciente é de alto risco, essa paciente provavelmente já deveria ter uma prova cruzada e uma reserva de sangue. Além de todo esse cuidado, nós também vamos ter que avaliar a necessidade de antibiótico profilaxia, porque essas pacientes, muitas vezes, nós faremos procedimentos invasivos, tais como compressão uterina bimanual, uso de balão de tamponamento ou procedimentos cirúrgicos que sejam necessários para controlar a hemorragia pós-parto dessa paciente. O nosso próximo passo agora, que também pode ocorrer de forma concomitante com os anteriores, é determinar a causa da hemorragia. E usando o nosso mnemônico dos 4 T's, em que nós temos o tônus, o trauma, o tecido e a trombina como as nossas principais causas,
nós vamos avaliar o tônus dessa paciente, vamos revisar o canal do parto, vamos reavaliar a cavidade uterina e avaliar também se a placenta encontra-se íntegra. Vamos avaliar a história de coagulopatia, através de história de uso de medicações, de doenças ou mesmo do quadro clínico de uma paciente que pode estar desenvolvendo uma coagulopatia por causa da hemorragia da paciente. Então, esse é um ponto essencial para que nós façamos o tratamento adequado. E é importante lembrar, a paciente pode ter mais de uma causa de hemorragia ao mesmo tempo. Então, nós devemos estar atentos para essa possibilidade. Uma vez feito o diagnóstico, nós vamos iniciar o tratamento. E o tratamento com antifibrinolítico deve ser feito para todas as pacientes, independente da causa. E na aula de ressuscitação hemostática, vocês viram que o uso do ácido tranexâmico, 1 grama EV, lento, deve ser feito em todas as pacientes nas primeiras 3 horas de hemorragia. E uma vez, então, feito isso, nós partiremos para o tratamento específico que ocorrerá de acordo com a causa da hemorragia pós-parto. Então, agora, eu vou falar um pouco de cada um das abordagens dos tipos mais comuns de hemorragia. Começaremos pela atonia uterina. Então, na atonia uterina, como nós podemos ver, nós começaremos com uma compressão uterina bimanual e, a seguir, nós progrediremos para a ocitocina. Tá? Que nós iniciaremos, então, o uso de uterotônicos. Lembrando que a ocitocina ela tem um início de ação rápido, então nós não devemos insistir por muito tempo nesse medicamento, especialmente em pacientes que estão em trabalho de parto prolongado ou pacientes que foram submetidas a uma indução de parto, porque existe uma tendência dela ter um menor efeito nessas pacientes. Então, uma vez identificado que a ocitocina não teve o efeito desejado, nós vamos partir para a metilergometrina, né, que é um derivado de ergo, que é um potente uterotônico, só que ele tem a limitação que ele não deve ser utilizado em pacientes com quadros hipertensivos. E se ainda assim ele não for responsível, nós vamos evoluir então para o uso do misoprostol. O misoprostol ele tem como limitação o seu tempo de latência e que se não for possível esperar, nós já devemos migrar imediatamente para o balão de tamponamento intrauterino, que ocorrerá então quando tiver a falha dos uterotônicos, né, que foram utilizados para essa paciente. É importante lembrar que se você ainda não posicionou o traje anti-choque e você o tem em seu serviço, esse é um dos momentos que valeria a pena posicioná-lo. E se ainda assim nada funcionar, nós iremos então para os procedimentos mais invasivos, através de uma laparotomia, abordagem cirúrgica, que como vocês já discutiram na aula também de tratamento cirúrgico, vocês vão poder lançar mão das suturas compressivas, das ligaduras vasculares, da esterectomia e às vezes pode ser necessária a cirurgia de controle de dano. Bem, mudando então para uma outra causa, a causa do trauma, os traumatismos que podem ocorrer no canal do parto nesse momento, lembramos mais uma vez que a primeira medida é iniciar o ácido tranexâmico, 1 grama EV, lento. E a seguir nós vamos identificar qual trauma que ocorreu nessa paciente. Foi laceração? É um hematoma que nós estamos diante? Ocorreu rotura uterina ou mesmo inversão uterina? Então nós devemos fazer os tratamentos pertinentes a cada um deles nesse momento. E falando de uma outra forma que nós temos também de possibilidade de hemorragia pós-parto, seriam também aqueles quadros relacionados ao tecido, ou seja, tecido placentário que fica retido nessa paciente. E nós podemos ter aquele quadro típico de restos simples pós uma dectação, que a curetagem resolve bem. Nós podemos ter aquelas situações em que a placenta demora em dectar e que nós, então, vamos precisar de fazer uma extração manual. E nós temos aquelas situações em que nós já temos um diagnóstico de acretismo placentário. E é importante lembrar, como vocês mesmos já viram na nossa videoaula de acretismo placentário, que nós não devemos tentar remover a placenta. Mas vale chamar a atenção também. Quando nós formos fazer uma extração manual de placenta e nós não encontrarmos um plano de clivagem, eu sugiro que vocês não insistam na retirada dessa placenta, porque vocês podem estar diante de um quadro de acretismo placentário. E esse cenário pode causar uma hemorragia catastrófica e letal para a paciente. Então é importante ter esses conceitos bem em mente quando nós vamos manejar as pacientes. Um outro ponto importante também dessa paciente, que é retomando que essas pacientes também, ao início do sangramento, devem fazer o ácido tranexame, e nós nunca deveríamos esquecer desse ponto importante quando tivermos um diagnóstico de hemorragia. E por fim, a última causa relacionada à trombina, que seriam os distúrbios de coagulação, é importante nós sabermos qual distúrbio que essa paciente tem, para que a gente possa fazer o tratamento específico, fazer a transfusão de hemocomponentes ou hemoderivados adequados, ok? Mas nós também podemos lançar mão de um tratamento adjuvante como o traje anti-choque.
Devemos ter muito cuidado em lançar mão de procedimentos cirúrgicos em pacientes com coagulopatia, porque muitas vezes, nesses casos, nós poderemos precisar da cirurgia de controle de dano. Então, é importante nós estarmos atentos a isso. E, mais uma vez, toda vez que a paciente iniciou um sangramento, independente da causa, iniciaremos o ácido tranexâmico para ela, 1 grama endovenoso, de forma lenta. Bem, uma vez feito o tratamento, então, da causa da hemorragia, nós vamos fazer uma avaliação pós-abordagem inicial. E nesse momento é importante nós reavaliarmos a gravidade da hemorragia e do estado hemodinâmico da paciente, lançando-se mãos, por exemplo, de estratégias de avaliação clínica, como o índice de choque. Vamos garantir que nós estamos combatendo a hipotermia, que essa paciente não tem hipotermia nesse momento, através do uso de soro aquecido, manta térmica e monitorando também a sua temperatura. E sempre lembrar que nós vamos considerar hemotransfusão em pacientes que fizeram infusão de cristalóides acima de 1,5 litro, 2 litros e que não tiveram resposta satisfatória do ponto de vista de estabilização da hemodinâmica da paciente. E por fim, pacientes que ainda não colocaram traje, a gente tem disponível, esse também é um outro momento que a gente pode avaliar o seu uso. E bem, uma vez passado esse momento crítico, essa paciente deve ser observada. Só que a observação dela não pode ser feita de qualquer maneira. Então é importante uma monitorização rigorosa nos primeiros 24 horas. Essa paciente deve evitar ficar em local que ela não receba um monitoramento mais estreito, mais próximo do que o habitual. E muitas pacientes podem necessitar um CTI de acordo com a gravidade. Então esse seria o momento também de nós estarmos atentos a essa possibilidade. Por fim, gostaria de concluir que o controle precoce do sítio do sangramento é a medida mais eficaz no controle do choque hipovolêmico, que a abordagem da hemorragia pós-parto deve ser agressiva, rápida e correta, que o trabalho em equipe interdisciplinar não é só importante, mas essencial para que a gente tenha sucesso nesse manejo, e ter conhecimento e aplicar a sequência do atendimento da hemorragia pós-parto é uma das chaves para o sucesso na abordagem da hemorragia. Muito obrigado a todos, um forte abraço.